Bem-vindos a mais uma quinta-feira de Gente que Ama a Gente. Estamos na segunda série. Boa tarde. Ora, muito bem-vindo ao nosso podcast, Sr. Joaquim. É uma grande alegria, uma grande honra tê-lo aqui sentado comigo à minha mesa. Muito obrigado por ter vindo. Está tudo bem consigo? De nada, graças a Deus, está tudo bem comigo. Olha, tudo não está, mas vai-se remediando ali conforme as coisas. Sendo este um podcast que se chama, primeiro que tudo, Gente que Ama a Gente, e em segundo lugar, trazemos cá sempre pessoas que entendemos que fizeram coisas super interessantes durante a sua vida, nada mais, nada menos, nada melhor do que trazê-lo aqui no auge dos seus. Que idade é que tem? 83. 83 anos. Feitos há uma semana. Muitos parabéns. E é uma grande honra e acho que é de toda a importância a conversa que nós vamos aqui ter hoje, não só pelo reconhecimento, mas pelo legado que depois poderemos deixar. Eu costumo começar sempre pelo princípio lá atrás, mas até vou começar agora pelo fim. Há muito pouquinho tempo recebeu uma medalha de mérito. De mérito da Câmara Municipal. Diga-me o que é que se passou, como é que isso aconteceu? Acho que a Câmara todos os anos, ou de vez em quando, costuma galardoar alguém que se distingue no seio da comunidade. Portanto, fui abordado pela Câmara, fui convidado para uma sessão da Assembleia, e para esse fim, eu e mais alguém, não fui só eu, houve mais, e queira Deus que haja cada vez mais pessoas a interessar-se mais pela comunidade que por si próprio. Certo. E portanto, reconheceram-no por algumas coisas que fez durante toda a sua vida? Sim, tentei fazer... pela educação que recebi, quer dos meus pais, quer das instituições onde estudei, apontavam sempre nesse sentido de servir. E depois a isso juntou-se outra coisa. Fui à guerra, certo, à Guiné, senti lá muitas dificuldades, muitas vezes pensei que era o fim, que ia ficar ali, e naquela aflição nós lembramos, costuma ser, de todos os santos, não é? Certo. E fiz uma promessa: se escapasse, chegasse bem a Portugal, à metrópole, que me dedicaria sempre que possível e onde me deixassem trabalhar em favor da comunidade. E é isso que eu tenho estado a fazer. Agora se prometi e consegui, agora tenho que pagar. E é uma promessa que não tem fim, quer dizer, nem ir a Fátima a pé e vir e já a promessa paga. Aqui tem que se fazer. Pronto, foi durante a minha vida fazer. Diga uma coisa, agora vamos voltar lá atrás. A sua infância foi uma infância tranquila? Foi aqui? Foi em Ferrel? Foi em Ferrel. Sim, foi mais ou menos tranquila. Só que entrei para a escola em 1947. Então já fez escola? Mesmo nessa altura fez escola? Fiz escola, mas 2 meses depois apanhei uma doença pulmonar que tive que suspender a escola durante 3 anos. Opa. Foi. Mas depois recuperei dos 3 anos, consegui num ano fazer 2 e pôr-me quase ao par dos outros colegas. Naquela altura nem toda a gente ia à escola, como é óbvio, não é? Pois era. Nem sequer era obrigatório. Não era obrigatório. Mas foi, ao fim e ao cabo, depois tive 3 anos fora da minha terra, porque a doença pulmonar, naquela altura a guerra tinha acabado há pouco tempo, né? Medicamentos não havia, e uma das soluções que o médico me deu foi fugir de pé do mar, porque era um ar muito forte para uma doença pulmonar, porque eram os gânglios no pulmão direito. Normalmente a seguir aos gânglios vinha a tuberculose. Certo. E a tuberculose naquele tempo era incurável. De maneira que a safa foi ir para uma terra de maior altitude e fui para a Alceira, 3 anos. E ajudou? Ajudou bastante. E com medicamentos assim feitos às 3 pancadas. A martelo. É o caso, por exemplo, até cheguei a tomar sangue de boi para recuperar. Diga uma coisa, que ouve-se dizer, mas de uma forma muito, muito, muito breve. A vida era, de facto, muito diferente daquilo que é hoje? Sim, bastante diferente.
Não havia aquilo que nós temos. Repare que agora, já com mais facilidade, se ouve dizer aquele fulano vai fazer 100 anos. Há mais pessoas a fazer 100 anos. Isso é resultado da evolução, não é? Mesmo tendo em conta que, ora bem, 80 anos tivemos uma evolução muito grande. Vamos agora voltar outra vez agora aqui ao presente, e eu quero voltar atrás novamente. O Sr. Joaquim, olhando para trás e vendo toda essa evolução, acha que algumas coisas que se perderam, por exemplo, do passado, faziam falta hoje, ou nem por isso? Ou não é daquelas Sim, pessoas que há várias coisas. Por exemplo, tropa. Tropa obrigatória. Obrigatória. A tropa é uma escola de disciplina, de pontualidade, tudo. É uma escola. Eu fui oficial miliciano. Apanhei 5 anos de tropa por causa da guerra. Era oficial, nós não tínhamos tempo para... Não havia tempo, era enquanto fosse preciso, tínhamos que lá estar, não é? Por isso é que a juventude hoje precisava de pelo menos um aninho de tropa. Para perceber um bocadinho ali mais regras. Exatamente, e para aprenderem algumas. Então diga, sai da escola, faz o quê? A 4ª classe? Fiz a 4ª classe, depois naquele tempo, para continuar a estudar, que era a minha intenção, e a intenção dos meus pais, havia o exame de admissão ao liceu. Certo. Então, depois preparei-me para o exame de admissão ao liceu, fui fazer ao Liceu Passos Manuel a Lisboa. Pronto, depois entrei, em vez de ser para um liceu, entrei para o Seminário de Santarém. Que interessante. Tive o Seminário de Santarém. Naquele tempo o Patriarcado tinha 3 seminários, era o Seminário de Santarém, que era o menor, o Seminário de Almada, o intermédio, e o Seminário dos Olivais, o último, onde acabávamos o curso. Portanto, eu fiz o primeiro, 3 anos em Santarém, 3 anos em Almada, e depois já fui para os Olivais, mas já não cheguei a ser padre, não é? Mas ainda tirei filosofia. Era isso que eu ia perguntar, qual é a disciplina? Era aquilo que eu gostava de tirar, era filosofia. Acabei mesmo o curso de filosofia e ainda fui à teologia. Cheguei à teologia, mas depois... Decidiu não... Depois decidi, é assim, um indivíduo tanto pode servir a Deus e a comunidade como padre ou como leigo. E aí fui talvez um bocadinho cobarde, tive medo de não conseguir ser um padre a sério, não é? Certo. É difícil. Então se calhar foi corajoso. Mas depois disse ao reitor do seminário, olha, a minha ideia é esta, passa a ser um leigo, vou tentar cumprir as mesmas leis de Deus e da Igreja, mas como leigo e não como sacerdote. Joaquim, gostou de filosofia? Gostei. Sabe? Ainda hoje tenho os meus livros todos com rascunhos, porque a filosofia é assim um bocadinho complicado de estudar. Mas sabe que hoje, até foi das coisas que a internet veio ajudar, nós hoje temos uma nova vaga de jovens muito interessados em filosofia, porque também alguns professores, alguns filósofos que ainda hoje estão no ativo, estão a dar a filosofia de uma forma mais... para que se perceba de uma forma melhor, e hoje o mundo está novamente a voltar-se para os filósofos, para os filósofos, que eu acho que é uma das disciplinas que se devia de começar a ensinar, vai lá, de uma forma mais calmita, à malta mais nova, porque a filosofia é muito importante para a sociedade. Lá está a definição, não é? A ciência de todas as coisas, à luz natural da razão, ali não entra a fé. Certo. Pelas últimas causas. É isto, porquê? O porquê das coisas. O porquê das coisas. E hoje em dia pensamos mais ou pensamos menos a nossa sociedade? Pensa menos, talvez. Pensa menos? Eu penso que sim. Qual é a importância de uma pessoa ter um pensamento crítico construtivo dentro de uma sociedade, Joaquim? Eu acho que isso é essencial. Criticar para melhorar, não criticar para deitar abaixo. Não é? Eu acho que é essencial. Então, o curso teve 6 anos ainda a estudar. 9. 9 anos a estudar. E 9 anos? Então, e o curso eram 12. Cheio. Depois da 4ª classe, o curso para sacerdote eram 12 anos.
E ainda hoje, se calhar, é assim. Mais ou menos é. Agora há muito. Por exemplo, o seminário maior, que a gente chama o seminário maior, o Seminário dos Olivais, onde se fazia a teologia, acabava o curso. Hoje já muitos desses alunos do seminário fazem o percurso na Universidade Católica. Certo. Quando acabou de estudar, que percurso é que a sua vida tomou? Quando acabei de estudar estava com 20 anos, não é? Pois 20, ia fazer 21, ou já tinha feito 21. Foi quando começou a guerra no ultramar e assim... Já está, pronto, vi que tinha que primeiro cumprir o meu dever militar, de servir, como se dizia, servir a nação, mas que depois fui à inspeção, fiquei apurado, graças a Deus, e em 61 ingressei no curso de Sargentos Milicianos em Vendas Novas. Nessa altura, o Ministério da Educação tinha que dar a equivalência ao nosso estudo. Certo. E nessa altura, pronto, havia assim uma certa relutância por parte do Estado fazer isso, não é? Até há um episódio engraçado. Entretanto, eu fiz um requerimento a pedir, já depois... Não perdi tempo, quer dizer, não me deixam ir para o COM, para o curso de Oficiais Milicianos, vou para o curso de Sargentos Milicianos. E assim foi. Já tinha o curso de Sargentos Milicianos, já estava até a dar a instrução, quando veio a autorização para que pudéssemos fazer um requerimento a pedir a equivalência, e eu fiz de imediato. Mas, entretanto, também já estava mobilizado para Angola. E houve ali um falhanço do Batalhão de Mobilização de Queluz, que era a unidade onde eu pertencia. Eu fui mobilizado, aproximou-se o dia do embarque, 13 de julho de 1962. Boa memória. E eu tinha o requerimento deferido, portanto, pelo Ministro do Exército, e tinha saído à ordem. E os dias aproximavam-se, eu estava nesse momento no destacamento em Porto Brandão, que pertencia a Queluz. E desloquei-me ao Batalhão de Mobilização a Queluz e disse que eu não vou embarcar. Era para Angola. Eu não vou embarcar porque eu tenho o requerimento deferido, já saí à ordem do dia, e não vou. Agora está mobilizado, tenho que ir e mais não sei quantos. Entretanto, um sargento colega que estava mobilizado também disse: "Você, pá, não te preocupes, não faças caso, embarca que depois... nós nessa altura, antes de sermos forriais, éramos cabos milicianos." Certo. Os cabos milicianos. Ao embarcar, somos promovidos. Depois não podemos ser despromovidos. Se voltar atrás, vais frequentar o curso de oficiais, não como cabo miliciano, mas como forrial miliciano. E eu fui pelos conselhos dele. Já tinha embarcado, estava o Vera Cruz. Certo, isso é Vera Cruz. Aparece-me um sargento do Batalhão de Mobilização de Queluz a dizer: afinal, o senhor tem razão, deixa, faz favor, porque não deve seguir. E esse mesmo sargento, sim, pergunta-lhe se ele traz algum documento a provar que é para sair. Que é para sair. Ele não trazia, eu não saí. Foi assim, com um bocado de malícia, vamos lá, porque eu sabia daquela, ao ser promovido, não podia promover. Entretanto, ia ao navio aí com 1 hora de curso de navegação, veio uma mensagem para quando eu chegasse a Luanda, esperar pelo regresso do Vera Cruz e voltar no mesmo patinho. E assim, fui frequentar o curso de oficial miliciano como forrial miliciano. Como forrial miliciano. Quantos anos é que esteve na guerra? Sim, na guerra foi 2 anos e 1 mês. No total, aquilo é mais ou menos 4 anos, não é? 4 e pouco. Não, a comissão era 2 anos. Sim, a comissão era... mas fez toda lá, então?
A comissão fiz Sim, toda lá. ok. Quando embarquei depois como alferes miliciano, já tinha quase 3 anos Pois, de eu tropa. estava a dizer, por isso é que estava mais. Tá. Depois dava os quase 5 anos. Olha, e foi nessa altura que lhe apareceu, depois de vir da tropa, da guerra, o interesse, por exemplo, pela escrita, ou sempre o teve? Já desde o seminário? Sempre gostei de escrever, sempre gostei da disciplina de português. Sempre tive uma tendência para ler e escrever. E a questão dos livros, apareceu-lhe em que altura? Em que altura é que apareceu estas ideias? Sempre tive uma mania de um dia escrever um livro. Até há aquela história, não é? Que você Faz um conhece, filho, planta uma árvore e escreve um livro. Já escrevi 3, tenho 2 filhos, árvores já há algumas dezenas. Muito bem. Já cumpri essa parte. Mas sempre tive. Aliás, eu fazia o seguinte, às vezes lembrava-me de um assunto, escrevia no papel, tinha lá uma gaveta, papel para a gaveta. E tinha já uma gaveta cheia de papéis e pontos, ideias. Pronto. E depois, em 2017, tive um acidente lá no quintal da casa, andava aos figos, a apanhar figos, com o neto, e o neto estava lá mais alto, eu não chegava lá para ele me alcançar. Fui buscar um escadote e encostei à figueira. Mas passado um bocadinho, não sei como é que foi aquilo, o escadote escorregou. Eu não cheguei aqui, mas fiquei pendurado e todo torcido, agarrado a um tronco de árvore. Depois tive que ser operado 2 vezes e é isso que ainda estou a sofrer um bocado isso. E como estava ali sem fazer nada? Sem fazer nada, é a altura de começar. E foi. E qual foi o primeiro? O primeiro foi Ferrel através dos tempos. Esse livro... Isto não é um livro, isto é... Tem 398 Pois, é uma enciclopédia. 398 páginas. Está apanhada? Qual é a ideia do que está aqui? A ideia era esta, pá. Qualquer dia ninguém sabe de onde veio Ferrel, como foi Ferrel, e temos que deixar alguma coisa para os vindouros, para eles saberem como é que esta terra apareceu, pronto. Quanto tempo é que se demora a escrever um livro destes? Sei lá, 17, eu comecei depois em 17, sim. Em 19. 2 anos. Depois... Mas não era todos os dias. Claro, mas demorou 2... Este é enorme. Então aquilo que nós temos aqui é a história de Ferrel. É a história de Ferrel. Depois fiz esse, ao mesmo tempo, isso foi quase feito tudo ao mesmo tempo, o de Ferrel e o dos versos ao acaso. Porque era assim, eu já estava saturado de escrever de um e passava para o outro. Posso ler um à sorte? À vontade. Vou à esperança. Esperança. O que é esperança? Pergunto eu com fervor. É viver hoje pensando que amanhã será melhor. Estes tempos difíceis, como são os que vivemos, para serem vencíveis à esperança, o devemos. Esperança tem alegria e também paciência. Assim, dá-nos dia a dia uma feliz vivência. Esperança é, pois, crer nesta virtude teologal, num bem que vai acontecer, que nos afasta do mal. Esperar é confiança naquilo que desejamos. Alegrem-se na esperança, diz São Paulo aos Romanos. Muito, muito bem, muito bem. Vamos falar de esperança do passado. Falou há bocadinho do dever pela comunidade. Como é que começou o seu trabalho prático aqui? O que é que começou por fazer? Comecei pelo Jardim Infantil de Ferrel. Jardim Infantil de Ferrel. Quando diz comecei, o que é que... Fazia-me impressão, depois de vir do ultramar, não? E uma vez que tinha feito aquela promessa à Nossa Senhora, tenho que começar por algum lado. Primeiro, quer dizer, tratei de arranjar trabalho, de arranjar emprego, e depois preocupou-me sempre a arranjar um emprego na minha terra, ou no meu concelho, que era a maneira de eu ter, com mais facilidade, cumprir aquilo que tinha prometido. E assim foi, consegui. Desembarquei em 2 de fevereiro de 66 e em 5 de março saí da tropa.
no dia 1 de abril ou 2, vi no jornal um anúncio na fábrica fora, na Azambuja. Havia uma fábrica que construía, eram 32 carros diários. 32 carros por dia? Da Ford, daquele tempo. E era possível o emprego. Eu era uma espécie de, adjunto do diretor, que era um engenheiro americano, não é? E o meu serviço era auxiliá-lo em algumas coisas e fazer o controle diário, os carros que ficavam na pintura, os carros que ficaram no estofo, os carros... Sim. Era atender os concessionários, era atribuir as matrículas, e pagavam bem naquele tempo. A firma era americana. Claro, era em dólar. Mas pensei, era na Azambuja, mas sempre a pensar, até que surgiu uma vaga no Banco Pinto Magalhães que havia em Peniche. Certo. Era o único banco, e foi o único banco muitos anos sozinho. E eu concorri e fiquei. Na altura concorri também ao Português do Atlântico, mas já estava há um mês no Banco Pinto Magalhães quando os outros me chamaram. E à maneira do outro, já que está, deixa estar. Já que está, deixa estar. E fiquei, e foi ali. Pronto, e assim já pude cumprir aquilo que desejava, que era colaborar em tudo o que fosse possível para o bem da minha terra. E fazia-me impressão para ver os miúdos pelas ruas, quer dizer, os pais na fazenda, na terra, alguns iam com os pais, dormiam dentro de um cesto à beira de uma caneira. Aquilo fazia-me assim uma impressão e pronto, tínhamos que começar por algum lado. E comecei a pensar nisto, comecei a pedir informações à Segurança Social, para onde é que havia de começar, para onde é que não havia, e fui até que, tenho que avançar. No dia 14 de dezembro de 69, havia no salão que é hoje o Riclé, sim, perfeitamente, uma festa de Natal organizada pelas professoras da escola primária. E assim, nem é tarde nem é cedo, vou pedir às professoras se me dão 2 minutos num intervalo de qualquer ação para lançar essa ideia, e foi isso que fiz. Pedi às professoras. Nessa altura morava em Peniche, ainda não tinha a minha casa em Ferrel. Morava em Peniche, ao pé da Igreja da Ajuda. Certo. Subi ao palco, expus a minha ideia e pedi a alguém que quisesse juntar-se a mim para avançarmos com isso. Eu já tinha obtido as informações necessárias para se arrancar, e em 11 meses arrancámos com o jardim infantil. Até é curioso, há um facto também engraçado. Nesse dia eu morava em Peniche e estava para nascer a minha filha, e aquilo estava mesmo ali. E a minha mulher é uma senhora que a gente nunca percebe se ela está a sofrer ou não. Disfarça bem. Disfarça bem, sobretudo o sofrimento. Depois disse-lhe, olha, eu estava a pensar em ir a Ferrel, agora da parte da tarde, para fazer. Ela já sabia, não, que já lhe tinha contado. Posso ir ou não? Ela não disse nem que sim, nem que não. Mas, como não disse nem sim, nem que não, eu fui. Né? Quando eu cheguei a Ferrel, a minha sogra viu-me. Rapaz, tu estás aqui, o bebê pode nascer de um momento para o outro. Chamou-me a atenção, mas não me disse mais nada. E ainda bem. Chegou à altura, aquilo nunca demora sempre mais, né? As coisas demoram sempre mais daquilo que pensam. Quando cheguei lá, a minha filha ia nascendo sozinha. A sorte foi, a minha sogra, como viu isso, alugou um táxi e foi de imediato até lá chegar e a criança a nascer. Quando eu cheguei já estava tudo despachado. Tudo despachado. E diga uma coisa, o projeto Jardim, começou com essa ideia, aquilo estamos a falar dos anos 60, disse-me? Foi em 69. Então começou nos anos 70 por aí, não foi? As obras? Foi. Não, as obras foi mais tarde, ainda houve uma luta grande por causa disso. Então comecei logo a trabalhar, eu depois consegui arranjar mais 17 homens e organizámos uma comissão instaladora. Claro.
E a Segurança Social, eu ia insistindo, mas sem começar não podemos ajudar, você tente começar o mais, e assim foi. O meu pai emprestou o salão que hoje é o Riclé. Sim. E foi aí que começou o Jardim Infantil de Ferrel, a 12 de outubro de 1970. E em janeiro de 71, portanto, depois isto, em 11 meses pusemos o jardim a funcionar. Pois aquilo não tinha com as condições todas nem de perto nem de longe. Não é? Adaptou-se o que havia. O que havia. Fez-se o melhor. Pensámos logo em comprar um terreno e mandar fazer um projeto. Foi o que aconteceu, isto em janeiro de 71, comprámos o terreno onde hoje está o Jardim Infantil, mas tinha 2 donos, a um comprámos e a outra ofereceu. Eu era em relações públicas do banco, era um prospector, andava mais por fora. E a metade daquele terreno era de um senhor de Tusfal de Baixo da Lourinhã, Sr. Luís. Ele era meu cliente do banco. Eu, às quartas-feiras, normalmente passava quase sempre à porta dele. No meu itinerário, uma dessas quartas-feiras, parei lá e perguntei-lhe se ele queria vender o terreno. Depois, quando eu lhe disse para o que era, e acabou por o terreno por 6 contos naquele É espetáculo. Mas aquilo valia mais. Agora eu vou-te fazer uma pergunta que não deve ter resposta certa nem errada, mas vou-lhe fazer. Às vezes nós colocamos assim que é preciso muita gente no início, muitas coisas, às vezes pensamos, não vamos conseguir, não vamos fazer, mas basta às vezes uma pessoa. Uma que puxa a carroça e os outros que empurram. Exatamente. É isso. Exatamente. E eu penso que hoje nós precisamos muito e cada vez mais de pessoas que tenham pelo menos a ideia, pelo menos a iniciativa. Porque senão, se nós ficamos à espera, se ainda hoje estivesse à espera do Jardim da Infância, se calhar... Pois, até também tive um episódio um bocado... Sabe que a política depois começa-se a meter nestas coisas e só serve para atrapalhar. Bem, também concordo. E nós comprámos o terreno em 71 e em 72 já tínhamos um projeto feito e aprovado. O que é que aconteceu? Passou os 73, os 74, os 75, mas eu andava sempre com atenção. O Jardim Infantil de Maiorga e Fervença, que é ali mais perto de Leiria, apresentaram os projetos depois de nós e foram servidos antes. Primeiro. Claro, eu não me calei, quer dizer, não parei. E até que em 81, 12 de setembro de 81, conseguimos iniciar as obras do atual Jardim. Do atual, que ainda hoje. Que ainda hoje. Pronto, e conseguimos, já fizemos mais obras depois, porque ainda sobrou terreno, aquilo foi evoluindo, aquilo já estava a ser pequeno, precisávamos de um salão de festas, nós não tínhamos dinheiro, não é? Nós não tínhamos dinheiro. E então, ainda bem, porque nessa altura o Ministério da Segurança Social andava a engendrar um projeto comum, exemplo. Sim, um projeto modelo. E o nosso foi o escolhido. E dinheiro não havia. Não havia dinheiro. Custou naquele tempo 21 mil contos. Isto, em 83. Ainda hoje é dinheiro? Ainda hoje é dinheiro. Depois conversámos sobre isso, não é? Com a Segurança Social. E depois o diretor da Segurança Social, o engenheiro Chaves, disse, olha, quando receberem as faturas, mandem-nas para cá. E assim fomos fazendo. Quando a empresa apresentava a fatura, nós enviávamos para a Leiria e a Leiria pagava. E hoje existe um jardim infantil? Já foi aumentado, foi fazer o salão de festas, foi aumentado. Tínhamos também o projeto preparado para as crianças fora das... Tempos livres, tipo ATL. Exatamente, tempos livres. Que não chegou a funcionar porque, entretanto, no tempo de Sócrates, criaram-se as AECs. Certo. E o que acrescentámos ao jardim deixou de ter razão de ser. Então o que é que fizemos? Fundámos mais uma creche porque tínhamos muitos miúdos em lista de espera. Há bocado falou-me na política. Já uma vez esteve ligado à política? Tive, algumas vezes sem querer. Fui
vereador substituto, fui secretário da Assembleia Municipal. Muito bem. Parece-me que foi só estas duas coisas que... A política atrapalha mais ou ajuda mais, Joaquim? Sei lá, mas... muitas vezes atrapalha e muitas vezes ajuda, não é? O que é que podíamos fazer? Uma pergunta agora, olha, uma pergunta filosófica quase. O que é que se podia fazer hoje para que efetivamente nós pudéssemos ter, a sociedade ou a comunidade pudesse ter a vida mais facilitada nesse aspecto? Não é facilitismo, mais facilitada no aspecto da burocracia legal que nós vivemos. Eu acho que nós temos um país muito, muito burocrático. Demora muito tempo a fazer as coisas, concorda? É quase sempre os projetos que se apresentam, a primeira palavra que aparece é não. É logo. Não aprovado. Não, para estar, procuram o negativo. Certo. Só procuram o negativo, não dão soluções muitas vezes para o positivo. É as pedras no caminho. É exatamente o que eu estava agora aqui a ver. Pedras no caminho. No caminho da vida 1000 pedras encontramos, que conforme a alternativa delas nos utilizamos. Pedreiro, com ela constrói. Criança brinca com ela. Moleiro, com ela mói. Cansado, senta-se nela. O calceteiro com ela arranja nossas vias, assim também com ela David matou Golias. Miguel Ângelo com ela e o seu gênio de artista fez esculturas belas, agradáveis à vista. Elogia o poeta, com sua arte nas letras, o violento a profeta, atacado por venetas. Um ser imaginativo tudo, pois faz com ela e o mais distraído, por vezes, tropeça nela. Muito, muito bonito, muito bonito. O que é que... Teve muitas pedras no seu caminho? Sim, algumas. Qual é a melhor forma de encararmos os problemas, Joaquim? E chegar aos 80 anos, com certeza e com a sapiência de quem sabe ainda o que é. Como é que ultrapassou? Como é que se ultrapassa? Pois é, enfrentar, é o primeiro passo, temos que enfrentar, estudá-lo. Não é? Estudá-lo. E depois arranjar as soluções necessárias e avançar. E o medo? Se foi uma pessoa sempre... Como é que lidou com o medo? Ainda hoje. Há o medo de não se conseguir. É isso que preocupa mais. Quando tomava uma iniciativa, assim, vamos lá ver, serei capaz, não serei capaz. Tinha esse medo. Mas garantidamente que o medo de tentar, do medo de conseguir, nunca o congelou para o deixar de fazer, não é? Isso é verdade, não é? E essa é uma grande diferença. Pois. Diga-me outra coisa. Pois. Como é que... Eu gostava de ter um dia a experiência... Vou voltar atrás novamente. A escola num seminário prepara-nos só para a igreja? Não. Ou prepara-nos muito bem também para a vida? Não, prepara-nos para a vida. Foi no meu caso e prepara-nos. E com profundidade. Sim. Com profundidade. O que é que isso quer dizer, Joaquim, com profundidade? As coisas eram feitas com seriedade e cumprir, pronto, sempre o cumprimento era tabu, tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. Exatamente. Vou aqui pegar isto. O percurso da vida, não é? Sim. E estávamos... Nas pedras do caminho, como é que encarou as dificuldades? Há muita gente que desiste pelo meio, não sei se tem essa noção, tem a ter. Exato, eu também desisti de ser padre, não é? Certo. Achei que talvez pudesse servir a igreja sem ser padre, ou ser um bom católico sem ser padre. Não é obrigatório ser padre, porque há padres maus também, infelizmente. Infelizmente. Aliás, há pessoas boas e pessoas más em todas as classes. E muitas vezes depois, por um... Pagam todos. Pois. Certo? Isso é verdade. Nestas questões da fé é muito complicado por vezes falarmos delas. Pois, no percurso depois da minha vida, depois chegou a altura, depois que ingressei na tropa, não é? Cheguei oficial miliciano e que fui então depois, uma vez que tinham sido ferido, fui frequentar o curso de oficiais milicianos na Escola Prática de Infantaria em Mafra. Em Mafra? Em Mafra. EPI. Entrada para o inferno, como nós batizámos
É PI, Escola Prática de Infantaria, porque aquilo era mesmo, naquele tempo, como estávamos a ser preparados para a guerra, não é? Aquilo era mesmo a sério. Diga-me uma coisa, a alimentação? Onde? Na tropa? Sim. Naquela altura. Acho que hoje aquilo é 5 estrelas. É, mas naquela altura, dos 11 quartéis que corri, parece-me que só se aproveitou o de Caldas da Rainha. Olha, era o mais perto. Era o mais perto. Do resto, enfim. Era muita gente também para alimentar. Olha, e depois, no ultramar, então. Isso aí eu faço ideia. Mas às vezes era melhor. Em Angola, fruta não vos faltava, o que consta. E caçar. Pois. Depois do jardim de infância, o jardim de infância está feito. Você percorre a sua vida, continua. Pois eu já antes tinha feito, antes de ir para a tropa, já pertencia à associação. Naquele tempo não se chamava associação, era o Grupo Desportivo de Ferrel. Ok. Fui atleta e fui dirigente. Atleta que foi jogador de futebol? Fui. Foi guarda-redes? Não, era médio. Mas naquele tempo nem sequer estava federado, era aquelas aldeias que jogavam. Certo, a farda com Ferrel. Era isso. Mas eu estive lá 18 anos. Deixei de jogar, mas continuei na direção. Sim. Na direção. E até depois transformámos aquilo em associação com estatutos e aprovado. É hoje que gera o salão? É hoje que gera o salão. Fui o primeiro presidente da Assembleia Geral da Associação. Em que ano é que isso foi? Mais coisa, menos coisa? 70, talvez. Nos anos 70. Ferrel mudou muito dessa altura para hoje? Ferrel não tinha casas quase? Não, Ferrel há 50 anos era a terra mais pobre do Conselho de Peniche, 50, mais ou menos. Não é? Ele não tinha nada, tinha ruas com areia, casas sem grandes condições. Como é que vê hoje isto aqui tudo? O Baleal, Ferrel, esta indústria aqui de... Sabe que o povo de Ferrel é um povo trabalhador. Certo. É um povo que onde se mete tem que ir até ao fim. É um povo que antes quebrar do que terceiro. E aliás tenho aí um poema? Um poema sobre isso. Tenho vários. Eu não sei se está aqui. Ferrel, terra singular. Parece-me que fala aí no oeste extremanho, assim que se lê, não é? Extremanho. No concelho de Peniche, o povoado ferrelejo é terra de gente fixe, povo empreendedor, ao sacrifício habituado, por isso um vencedor, tudo tem ultrapassado. Povo aventureiro, habituado a vencer, para qualquer efeito, antes quebrar que torcer. Sim. Povo bem corajoso, em frente aos sacrifícios, povo bem generoso, são seus dons vitalícios. Na senda do progresso, é povo insaciável, pois todo o seu projeto tem de ser realizável. Ferrel criou história, o presente está a gerar, o futuro será vitória, se assim continuar. Muito bem. É muito bom poeta. Muito bom poeta. Joaquim, estamos aqui a falar, vamos pegar nisto aqui. Qual é a importância da história? Qual é a importância do passado para o nosso presente, Joaquim? Há muita gente que diz que o passado já passou, que não se deve ligar ao passado. Não há presente sem passado. Ponto número 1, não há presente sem passado. E quanto melhor for o passado, for o passado, quanto melhor se conhecer tenha sido o passado, melhor será o futuro, não é? O Joaquim é uma pessoa que pensa muito naquilo que passou, ou é uma pessoa que pensa muito ou quer pensar muito naquilo que ainda vai passar? Como é que é a sua... As duas coisas. Penso muito naquilo que passei e o futuro também. Tenho netos, não é? A gente começa a pensar neles, as dificuldades da vida, o que será deles para quando eu for embora. Penso muito nisso. Isto será melhor para esta juventude de agora? O que é que acha? O que é que acha, Joaquim? Acha que vamos ter uma vida mais facilitada ou menos facilitada? Não sei o que é que a facilidade nos pode gerar depois. As coisas nem sempre acontecem como nós pensamos, não é? Normalmente trabalha-se para que seja melhor. Sim. Mas muitas vezes isso não acontece, não é?
O que, eu acho, por exemplo, que a nossa sociedade está muito fácil. Hoje as coisas são fáceis demais. Demais. Não há espírito de sacrifício, não? Levam-nos ao engano. Exatamente. Ao falso engano que as coisas podem ser fáceis. E depois a próxima geração pode-se... E a responsabilidade é nossa. Pois é. Que estamos a educar, não é? E a guerra ensinou-me muito. A guerra é uma estupidez dos homens. Pá. Da natureza. Mas ensinou-lhe muito. Mas ensinou-me muito. Aquela guerra era uma guerra de guerrilha. A guerra de guerrilha é sempre de enganar o parceiro. Não é? Sim. Depois, sem querer, fui comandante de companhia. Tinha 164 homens e mais 180 nativos voluntários. E sabe que esta gente toda cria alguns problemas, não é? E depois no mato estive sempre no mato. Mas também aí tentei, eu sempre fui um adepto de melhorar a parte social do homem, da mulher. E também quando cheguei lá ao mato, estive sempre no mato, para uma zona onde as raparigas ainda andavam só com tanga. Com uma tangazinha, e disse, isto não pode ser. E não sabiam ler, não sabiam. Esse aspecto também eu acho que fiz um trabalho, muitas vezes sacrifiquei, entre aspas, os patrulhamentos e aquilo tudo mais ligado à guerra para trabalhar mais na parte social. Tinha um militar na companhia, que por acaso era o cabo enfermeiro, mas que na vida civil era alfaiate. Vamos ensiná-las a costurar. A costurar, a fazer as suas coisas. Mandei vir de Bissau as chitas, aqueles tecidos bonitos que elas gostam de usar. E o rapaz comprometeu-se a ensinar e logo aí, ao fim dos 2 anos, era completamente diferente o vestido daquelas raparigas de Empada. Empada era a terra onde eu estava. Não sabiam escrever. Tinha lá alguns ferriéis que eram professores primários. Lançámos também o ensino do português. Em troca, eles ensinavam-nos árabe. Árabe? Giro! Era porque a Guiné tem cerca de 30 etnias e cada uma tem o seu dialeto. E depois há o que a gente chamava português, que é o crioulo. Sim, que é uma mistura de português e de palavras de cada uma das etnias. Então mesmo lá sentiu essa necessidade de ajudar? Sim. E noutras áreas também, pois tive lá uma altura uma grande crise de o guineense come arroz ao pequeno almoço, ao jantar, desde que haja arroz está tudo bem. E quando cheguei lá ao mato, fomos substituir uma companhia que já lá estava e depois vieram-se embora, entrámos nós no setor, que sabe que na guerra de guerrilha o apoio aos guerrilheiros é essencial. Retirando-lhes o apoio tem dificuldade e é mais fácil de vencer. Quando lá chegámos havia a vila, entre aspas, que aquilo para ser... E havia muitas tabancas, são aldeiazinhas. Uma aqui, outra lá. O que é que acontecia? A gente fazia o patrulhamento de manhã, de tarde iam lá os outros. Assim, tinha que se tirar a passadeira, como é que se fez? Vamos destruir todas as aldeiazinhas pequeninas e fazer uma grande empada. Mas depois eles amanhavam as bolanhas. A bolanha é um campo lamacento para semear arroz. Sim. É água e lama e o arroz se cria. O que é que acontecia? Eles perto de cada aldeiazinha tinham lá o seu bocadinho, não é? Deixaram de ter. Por outro lado, criou-se um fosso entre nós e os guerrilheiros. Tudo o que tivesse para lá do arame farpado não era nosso. Havia que ter cuidado. O que é que aconteceu? Começou a faltar o arroz. Era um bico de obra. Como é que a gente havia de fazer aquilo? Até que eu propus ao comandante de setor, que aquilo era assim, comandante de companhia, comandante de batalhão e comandante de setor. Depois é o general-chefe. Temos que resolver a situação.
Andámos ali a sustentar, nós militares, e a trazer da manutenção militar arroz durante uns tempos, enquanto não havia arroz produzido por nós. Havia uma bolanha grande a 3 km do quartel, mas também era perigoso e nós éramos poucos para ter gente junto à bolanha e no quartel. Mas mesmo assim avançámos e criámos um destacamento com um pelotão de brancos e um pelotão e 2 de nativos. Os nativos eram mais que nós e começámos a amanhar A terra. A bolanha. Todos, a bolanha era de todos. Certo. Era a tropa e os nativos. E os nativos. E conseguimos assim passar essa crise que tivemos de falta de alimento. Estava a falar em conseguir passar, olhando para trás, independentemente de tudo aquilo que fez, há alguma coisa que sonhava ter feito, algum objetivo, ou social ou não, que sonhava ter feito e que por alguma razão não conseguiu? Ou conseguiu tudo, mais ou menos fazer tudo aquilo que se propôs? Sim, mais ou menos eu penso que cumpri, ainda tenho que ir cumprido, porque... Ainda tem então, quais são os objetivos? Agora falámos do passado, agora vamos falar do presente. O que é que ainda hoje... É acabar o 4º livro e o 5º. Já tem nome? Tem. Diga. O quarto livro é Pedaços do Passado. Sim. Que é precisamente, não é bem a minha biografia, não é? Ok. É estes casos assim que eu estou agora aqui a contar, que eu vou passar, estou a relatar nesse livro. É os casos da infância, os casos no tempo de estudante, os casos no tempo de militar e os casos no tempo de profissional, do emprego. Vamos mostrá-los aqui todos. Aqueles casos mais engraçados. Este é Verso Chau Acaso e Orações em Verso. Ainda vou ler mais um ou dois. Este é sobre o Baleal, certo? A história do Baleal. É a história do Baleal. História na medida do possível. Certo, não? Porque... certo. E este foi aquele que nós já mostramos, que é Ferrel através dos tempos, que pesa a quase 5 kg este livro. Central Nuclear. Nas costas desse também está um engraçado. É a Visão Feliz. Visão Feliz. Que é o que a gente precisa. Escrita à mão. Mas está. Certa noite, num serão, adormecendo a ler, tive uma feliz visão. Até que estava a crer. Os países se entendiam, as armas tinham disposto. Os povos alegres viviam, assim viver dava gosto. Crianças já não sofriam e idosos também não. Fome já não havia, ou que alegre visão. A violência acabara, ódio e inveja também. Todo o mundo se amara, era tão bom, Virgem Mãe. Quando depois acordei dessa tão grata visão, amargamente chorei, que grande desilusão. Muito, muito bonito. O que é que será que alguma vez na história da humanidade vamos deixar de ter guerras, Joaquim? É difícil. Porquê é que é difícil? Porque eu sou católico. Claro. Porque os homens se afastam de Deus, essencialmente é isso. Já reparou, se cumpríssemos, está bem que falhamos, não é? Não há ninguém que não falhe, toda a gente falha. Se cumpríssemos aquilo que Cristo pregou, não havia guerra. Amai-vos uns aos outros, é ou não é? É. Pronto, basta. Bastava este. Que é o resumo, aliás, é o resumo dos 10 mandamentos. Certíssimo. Não é? Então, acha que é uma utopia, infelizmente nunca vamos deixar de ter guerra entre os homens? É difícil, eu penso. Eu também penso que infelizmente é difícil. Que é uma... E como é que... A guerra é a pior coisa que se pode acontecer a uma nação, a um país. É de facto a pior coisa. Com tantos problemas que nós já temos, não é? Pois. Com tantas coisas para fazer. É a fome. Ainda vamos... Só o que sobra dava para não haver fome no mundo. Mas é de certeza absoluta. Sabemos o que acontece às pessoas que permanecem paradas no meio da estrada. São atropeladas. O que é que eu lhe vou perguntar? A sua atitude durante toda a sua vida, a sua forma de estar e de ser na sociedade, contribuiu para tudo aquilo que conseguiu fazer e que ajudou a fazer.
Que conselhos é que nós podemos dar, se é que podemos dar alguns conselhos, às pessoas que estão um bocadinho afastadas da sociedade e que podiam também elas, também eu, também a Jocelyn, também outras quantas, ajudar mais na construção de uma melhor localidade, numa melhor aldeia, numa melhor vila? Que conselhos é que, Joaquim, podemos dar a essas pessoas? A mim próprio? O conselho é levá-los a colaborar entre todos nós. E porque é que nós não temos essa iniciativa? Porque é que nem todos são como Joaquim? Porque é que eu não me interesso tanto por esses assuntos? Isso é difícil de responder. É, não é? É. Eu às vezes penso nisso também. É difícil. Porque é que não tenho mais essa vontade? Pois. Porque se todos fizessem, o mundo seria melhor de todos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uma pergunta que fica no ar. Uma pergunta que fica no ar. O nosso grande medo não deve ser o fracasso, mas sim ter sucesso em algo que não importa. Ou seja, mais do que ter medo de fracassar, devemos ter cuidado em fazer coisas que não interessam para nada. Concorda ou não concorda? Pois, devemos ter mais medo dessas pessoas, dessas atitudes. Certíssimo. Porque muitas vezes nós temos medo de fracassar em algumas coisas e depois fazemos outras que pouco interessam. Como é o homem? Diga. Continuando a história, não é? Força! Ora, nós íamos na parte militar, na parte profissional fui bancário. Certo, não fui banqueiro. Isso é que era bom! Fui bancário e, por minha maneira de ser, fui escolhido para ser relações públicas, porque sempre gostei de contactar as pessoas, de conversar. E teve lá até a reforma nessa profissão? Foi até a reforma? Foi emprego único. Okay. Tive 7 meses na Ford, na Zambuja. Ok, essa parte aí, mas depois foi até à reforma? Depois foi até à reforma, foi por aí. Fundei a Liga dos Combatentes no Conselho de Peniche, que não havia. Fundou a Liga dos Combatentes? Que não havia. Como é que teve essa ideia? Não havia, assim como fundei a Casa do Povo, que não havia em 73, antes da Revolução, não é? Sim. O agricultor não tinha segurança social. Havia as Casas do Povo. Certo. E o nosso Conselho não a tinha. E já havia muitos conselhos que tinham. E então também formei uma comissão instaladora e avançámos. Fui falar com o ministro Silva Cunha, que era um dos manda-chuvas. E pronto, depois seguiu, ele indicou a mim e aos outros da comissão, não foi só a mim. E fundámos a... E da Cruz Vermelha? Cruz Vermelha fui colaborador, assim, como fui colaborador do Banco Alimentar, até há pouco tempo, mas agora a parte física já não me deixa. Mas vamos falar da parte psicológica. Que característica? Como é que o Joaquim acorda e lembra-se, olha, faz-me falta isto, ou faz-me falta aquilo? Ou seja, acho muito interessante essa questão de se lembrar. Não há uma Casa do Povo, vamos abrir uma Casa do Povo. Não há uma Liga dos Combatentes. Como é que se lembra disso? A igreja estava a cair abaixo, praticamente, em 81. Fundei uma comissão de recuperação da igreja. É mesmo seu. É uma característica sua. Gosto. E sinto prazer e assim penso que estou a cumprir aquilo que prometi. Se devo a vida, tenho que a pagar. Então vamos voltar atrás outra vez. Isto é mesmo tudo com base nessa promessa que fez. Sim. É engraçado. Verdade e honestidade. O que é que significam para si? A verdade e a honestidade, Joaquim. Isso são 2 pontos fundamentais na vida do ser humano. E em si, na forma como lidou sempre com a sua vida? Procurei sempre seguir a verdade e a honestidade. A cooperação. Cooperação é essencial. Se nós vivemos em sociedade, não faz sentido não haver cooperação, não é? Senão não vivíamos em sociedade, vivíamos sozinhos, não era? Tem muita razão. Ousadia e coragem. Sim, porque muitas vezes quando queremos chegar a determinado ponto, se não formos audazes, não conseguimos. Temos mesmo que ser.
Portugal é um povo de corajosos ou... Tem de tudo. Boa resposta. Boa resposta. Mas foi sempre considerado um povo corajoso, não é? Nós olhamos para a história, não é? Por exemplo, a Batalha de Aljubarrota. O pior é que a gente agora, para responder se somos corajosos, temos que voltar lá muito atrás já, não é? É sempre aos descobrimentos. Equilíbrio. Como é que o Joaquim lida com as... Como é que o Joaquim é, ou foi, emocionalmente? Como é que lida com as emoções? Vibro muito e sofro muito. É? E consegue controlar bem quando está emocionalmente mais frágil, ou é uma pessoa que, como se diz, que se esbardalha toda? Não tenho dificuldade. Tem dificuldade? Tenho dificuldade. E até que ponto se conhece, Joaquim? Até que ponto se conhece a si próprio? Na altura que estudava filosofia, eu nunca tive, quer dizer, tive no secundário, mas abordavam muito o nosso eu interno. O eu era muito. E até que ponto se conhece? Acha que ainda há muitas coisas em si que não se conhece? Ou conhece já tem idade para conhecer? Acho que sim. Ia dizer mania, não é mania, tenho o hábito de chegar à noite, ao deitar, e fazer uma retrospectiva do dia. Muito bem. Faço isso todos os dias. Uma boa lição, uma excelente lição. Autocontrolo. Isso é um bocado difícil também, muitas vezes, conforme as situações, não é? Mas por natureza. Agora... por natureza consigo. E é uma pessoa calma ou nem por isso? Sou. Por natureza é uma pessoa calma. Sim. Muito bem, estamos quase a terminar aqui. Descontração. Às vezes também é difícil. Às vezes diz-se com piada que é preciso estupidez e descontração. Mas não... muitas vezes é preciso, temos que ser descontraídos. Temos que ser descontraídos. Abdicar da nossa razão e do... E por último, a empatia. A empatia é essencial também, não é? Temos que ter empatia pelo próximo, sobretudo pelo próximo. Acho que isto é dos valores que mais nos salvava a todos, é metermos no lugar dos outros. Sem dúvida. E também dos mais custosos, infelizmente. Tudo lá bate. Amai-vos uns aos outros. Tudo lá bate, é uma verdade. Joaquim, o que é que tem mais pena de ainda não ter feito? Isso é difícil. Se é que há alguma coisa, mas há alguma coisa que você diga assim, ei, pá, tenho tanta pena de não ter ido aqui ou de não ter feito acolá. Há alguma coisa ou nem por isso? Eu gostava muito de viajar, não é? Havia, por exemplo, eu gostava de visitar certas partes do mundo que não conseguia ou que não... Certo, viajar. Terra Santa, por exemplo, certo. Gostava de conhecer. Nunca é tarde. Mas agora já é impossível. Agora não, até porque já é quase 7:45, agora não. Nunca é tarde. E qual é hoje o seu maior sonho? É ver os netos bem. Muito bem. Quantos netos tem? 5. Chega. Uma equipa de futsal já. Também já não passa daí. E qual é o seu maior medo? É que eles não sejam felizes. Okay. O que é para si a felicidade? A felicidade é tudo o que contribua para termos uma vida feliz, sem aqueles problemas difíceis de resolver. Okay. E o que é que o faz rir, Joaquim? É uma pessoa divertida. Eu ia dizer que era as arbitragens portuguesas. Mas isso é outro assunto. Que clube é que é, Joaquim? Do maior. Do Benfica? Claro, está a ver como adivinhou. Até ver toda a Benfica e tudo. Já sou sócio há muitos anos. É sócio do Benfica? Também fundei a Comissão de Recuperação da Igreja de Ferrel em 81. Sim. Estava em mau estado, é isso? Estava em muito mau estado. E muito pequeno. Consegui reunir um grupo. E avançámos com isso. Em 81 formámos a Comissão de Obras da Igreja de Ferrel. Depois fizemos durante 10 anos as festas. Sim. Para arranjar dinheiro.
Fizemos 2 ou 3 peditórios fortes na população e conseguimos realmente ampliar a igreja. Gastámos 36 mil contos. Naquele tempo era muito dinheiro. Ainda hoje é? Ainda hoje é dinheiro. E hoje está como está bonito, está funcional. Antes de irmos embora, fazer 2 perguntas. A primeira é um resumo. Tem aqui 3 livros seus, vai fazer mais 2, 5, mas se o próprio Joaquim... Não sei se consigo acabá-los. Consegue, então não consegue. Até porque os livros nunca são acabados, são sempre inacabados. Portanto, Também organizo anualmente força. O convívio da companhia que andou na guerra. É já no próximo sábado e domingo. 2 dias? É que era pau. Um dia, mas chega. Repara, a maior parte das companhias faz um dia ao almoço. É que alguns não chegam a conversar com os outros. É ou não é? É, sim, senhora. E faço, todos os anos em Fátima, porque Fátima eu tenho militares desde trás dos montes ao Algarve. Certo, e até no centro. Ele está no centro. Fazemos sábado e domingo. Não é? Normalmente a chegada é a partir das 2 horas é a concentração. Às 6h30 é a missa, depois temos o jantar e depois do jantar aproveitamos sempre no anfiteatro do hotel fazermos um convívio. Sim. De conversas. De princípio eu, como era comandante de companhia, fazia os relatórios, tenho-os todos. Lê-se e depois comenta-se. Porque, por exemplo, num combate, num ataque, eu estou a ver só a parte onde estou. Certo. E aconteciam coisas que eu, como comandante de companhia, não via, não é? Depois vai a questão, também o fulano que fez isto. Olha, se você fosse um livro, qual era o título que dava a esse livro? Se a sua vida, se calhar até já vai ser o último título, ou seja, do livro que vai fazer, como é sobre si. Pedaços do passado. E vai ser mesmo. Vai ser. Muito bem. Pedaços do passado. E o de versos é a vida, o tempo e sentimentos. A vida, e são poemas também? São. Já tenho 50 feitos. Poça! E aqui também tem uma porrada deles, que eu já vi. Aí estão 100 e tal. Quer que eu leia para a despedida algum em especial ou escolho um à sorte? Um à sorte. À sorte, não. Eu vou aqui ver que pelo tema me diga porque amamos esta vida. Pode ser este? Pode ser. Porque amamos esta vida. É difícil perceber. Coisa de gente sem tino, pois nascemos logo a sofrer. Logo ao nascer choramos. Se isso não acontecer, 2 palmadas levamos. É o começo do sofrer. Depois, pela vida fora, é questão de se contar. Menos se ri que se chora, enquanto a vida durar. Se não houver melhor vida, para além da que temos, será uma triste sina, pelo tanto que sofremos. Deus é Pai, em nós pensa, pelo amor que nos tem, dará como recompensa melhor vida no além. 16 de setembro de 2017. Muito bonito. Muito bem. Queria que me deixasse aqui uma mensagem a quem quisesse, ao povo de Ferrel, ao povo de Portugal, até porque isto vai para o país inteiro, de alguém com a sua experiência, com a sua idade, com tudo aquilo que fez, do exemplo de que é uma mensagem daquilo que lhe apetecer dizer. Joaquim. Que o Benfica seja campeão, não vale a pena? Não vale a pena. É difícil. Tem que jogar sempre contra 15. Não viu este fim de semana. Vamos lá então. Uma mensagem que queira deixar aqui marcada. A mensagem que deixa, se nós, homens, vivemos em sociedade, temos a obrigação de contribuir para que a sociedade, essa mesma sociedade, viva cada vez melhor, cada vez com melhores condições, viva em harmonia e viva com o espírito de auxílio mútuo. Foi uma alegria enorme tê-lo aqui comigo. Obrigado. Ficou à espera, a aguardar. A Juscelene depois vai-me dizer, quando terminar,
os outros 2 livros. Desejo-lhe Ok, obrigado. muita saúde, Obrigado. um grande abraço para vocês aí em casa. Este foi mais um episódio de Gente que Ama a Gente, todas as quintas-feiras no nosso canal de YouTube. Muito obrigado.